O asfalto de Tóquio ainda exalava o calor de um dia sufocante de verão, mesmo com o sol se pondo atrás dos imensos arranha-céus de Shinjuku. Akari caminhava entre a multidão, os fones de ouvido silenciando o caos da cidade, mas incapazes de calar o barulho em seu próprio coração. Ela trabalhava em um escritório de arquitetura renomado, desenhando estruturas que deveriam ser sólidas, embora sua própria vida parecesse construída sobre areia movediça. Por 10 anos, um único nome foi a bússola de seus pensamentos, uma presença constante que nunca se materializou em Tóquio. Hana. Elas se conheceram no colégio, em uma pequena cidade costeira, antes de as luzes de Tóquio as engolirem. Hana era a luz solar personificada, uma pianista prodígio que via música em cada movimento do vento. Akari, por outro lado, era a sombra que a protegia, a amiga leal que guardava segredos e segurava a partitura. O amor de Akari nasceu em uma tarde de chuva sob o telhado da escola, mas ela o trancou em uma caixa de silêncio, temendo que a verdade destruísse a única coisa que ela possuía, a amizade de Hana. O destino, no entanto, é um roteirista cruel e mestre em reviravoltas. Akari entrou em um pequeno café temático em uma ruela escondida de Shibuya, procurando apenas um café gelado para espantar o cansaço. Ao abrir a porta, o som de um sino tilintou, e o tempo parou. Sentada ao piano no fundo do salão, com os dedos dançando sobre as teclas em uma melodia melancólica que Akari reconheceria em qualquer lugar do mundo, estava Hana. O impacto visual foi imediato. Hana parecia mais madura, com os cabelos agora curtos, mas o mesmo brilho triste nos olhos que ela costumava ter quando tocava Chopin. Akari sentiu as pernas fraquejarem. Ela tentou recuar, mas seus pés se recusaram a obedecer. Hana terminou a nota final, o silêncio preenchendo o café por um breve segundo antes de os poucos clientes aplaudirem. Quando Hana levantou os olhos, sua expressão de serenidade transformou-se em choque absoluto. Akari? É você mesma? Eu não sabia que você estava tocando aqui. Eu pensei que você estivesse em Viena. Eu voltei faz 6 meses. Eu tentei te ligar, Akari. Mas o seu número. Você mudou tudo. Akari apertou a alça de sua bolsa. Ela havia mudado de número justamente para parar de esperar por mensagens que nunca vinham. A dor de ver Hana seguir em frente com sua carreira internacional enquanto ela ficava presa ao passado fora demais para suportar. Foi necessário. Para mim, pelo menos. Podemos conversar? Por favor. Eu não quero que você saia por aquela porta de novo sem que eu possa dizer nada. Elas se sentaram em uma mesa de canto, longe das janelas. O café estava quase fechando. O aroma de grãos torrados e madeira antiga envolvia as duas, criando uma bolha de isolamento no meio da metrópole vibrante. Eu senti sua falta todos os dias. Tóquio parece tão maior sem você, sabia? Em Viena, eu via prédios bonitos e pensava se você gostaria da estrutura deles. Eu via pessoas caminhando rápido e lembrava de como você sempre tropeçava quando tentava me acompanhar. Você não deveria ter sentido minha falta, Ana. Você tinha o mundo aos seus pés. Você tinha o piano. O piano é apenas madeira e corda se não houver ninguém para quem tocar. Eu tocava para as multidões, mas em minha mente, eu estava sempre de volta àquela sala de música da escola, esperando você entrar com seu caderno de desenhos. Akari sentiu uma pontada de esperança, um sentimento perigoso que ela havia tentado erradicar. Ela não podia se permitir cair de novo. O amor platônico é uma prisão confortável, mas a realidade de uma possível rejeição é um abismo. Por que você nunca disse nada naquela época? Por que partiu sem olhar para trás? Porque eu tive medo, Akari. Eu vi como você me olhava e tive medo de estar imaginando coisas. Eu tive medo de que, se eu confessasse que você era o centro do meu universo, você se afastaria por não sentir o mesmo. Eu era jovem e covarde. Covarde? Eu passei 10 anos amando cada detalhe seu em silêncio. Eu desenhei seu rosto em cada rascunho de projeto que fiz. Cada prédio que ajudei a construir em Tóquio tem uma parte de você escondida nas fundações. E você me diz que teve medo? A voz de Akari subiu de tom, carregada por anos de frustração acumulada. Algumas lágrimas teimosas escaparam, traindo sua fachada de indiferença.
Hana estendeu a mão sobre a mesa, mas Akari recuou. Eu sei que errei. Eu vivi uma mentira por muito tempo, fingindo que o sucesso era o suficiente. Mas desde que voltei para o Japão, eu venho a este café todos os dias, tocando a nossa música preferida, esperando que o destino trouxesse você até mim. Eu não tinha coragem de te procurar e enfrentar o seu desprezo, então eu orei para que Tóquio, com todos os seus milhões de pessoas, nos unisse novamente. Isso é loucura, Ana. Isso não é um dorama. As pessoas não se encontram assim por acaso e tudo fica bem. Talvez não seja acaso. Talvez seja o que acontece quando duas almas estão destinadas a colidir, não importa quanta distância tentem colocar entre elas. O silêncio voltou, mas desta vez era pesado, carregado de eletricidade. O dono do café começou a apagar as luzes principais, sinalizando que era hora de partir. As duas saíram para a rua. A chuva, típica do verão japonês, começou a cair subitamente, transformando as luzes de neon de Shibuya em borrões coloridos no asfalto molhado. Eu preciso ir. Amanhã tem uma entrega importante no escritório. Não fuja de novo. Akari, olhe para mim. Akari parou sob o beiral de uma loja fechada. Hana se aproximou, a chuva molhando seus ombros, mas seus olhos fixos em Akari com uma intensidade que nunca havia demonstrado antes. Eu não voltei para o Japão pela música. Eu voltei por você. Eu passei anos tentando encontrar alguém que me fizesse sentir o que eu sentia quando você segurava minha mão para atravessar a rua. Ninguém chegou perto. Eu amo você, Akari. Não como uma amiga, não como uma memória. Eu amo a mulher que você se tornou e a garota que você era. Você não pode dizer isso agora. Não depois de tanto tempo. Minha vida estava finalmente em ordem. Eu tinha parado de chorar por você. Então por que você está chorando agora? Hana deu um passo final, encurtando a distância. Ela tocou o rosto de Akari com uma delicadeza infinita, limpando as lágrimas com o polegar. Akari fechou os olhos, o toque enviando ondas de choque por todo o seu corpo. Era real. Não era um sonho que terminaria com o despertador. Eu te odiei por tanto tempo. Eu te odiei por me fazer te amar tanto. Então use esse ódio para me punir, se quiser. Mas não vá embora. Fique comigo. Deixe-me mostrar que cada nota que eu toquei na minha vida foi uma tentativa de chamar o seu nome. O drama daquela confissão sob a chuva de Tóquio parecia ter sido extraído das páginas mais profundas de um romance clássico. Akari sentiu a muralha que construiu ao redor de seu coração desmoronar tijolo por tijolo. Ela não conseguia mais lutar contra a gravidade que a puxava para Hana. Se você partir meu coração de novo, Ana, eu não vou conseguir reconstruí-lo. Eu vou passar o resto da minha vida garantindo que ele seja a estrutura mais segura desta cidade. Hana se inclinou e, finalmente, o espaço que existia há 10 anos desapareceu. O beijo foi desesperado, uma mistura de alívio, dor passada e uma promessa fervorosa para o futuro. O sabor da chuva e do café misturava-se ao calor daquele encontro. Ao redor delas, Tóquio continuava a pulsar, mas para Akari e Hana, o mundo havia se reduzido àquele pequeno espaço sob o beiral. Algumas semanas se passaram. A vida de Akari mudou drasticamente. O cinza dos escritórios e a rotina exaustiva agora eram intercalados com tardes no café onde Hana tocava. Elas estavam redescobrindo uma outra, aprendendo as nuances das versões adultas das garotas que foram um dia. No entanto, o passado ainda tinha uma última carta para jogar. Em uma noite de sexta-feira, Akari estava organizando alguns documentos em seu apartamento quando encontrou uma carta antiga, nunca aberta, que havia caído atrás de sua estante durante a mudança de anos atrás. O selo era de Viena. O remetente era Hana. Com as mãos tremendo, Akari abriu o envelope. A caligrafia de Hana era apressada, cheia de borrões de tinta. Akari, se você estiver lendo isso, significa que eu já parti. Eu não consegui te dizer pessoalmente, mas eu deixei uma passagem de avião extra dentro do livro de arquitetura que te dei. Eu queria que você viesse comigo. Eu esperei por você no aeroporto até o último minuto. Eu achei que, se você não aparecesse, seria a sua resposta definitiva de que você não sentia o mesmo. Por favor, me perdoe por não ter tido coragem de bater na sua porta e te arrastar comigo.
Eu sempre amarei você. Akari caiu de joelhos no chão da sala. O livro de arquitetura. Ela o havia doado para uma biblioteca pública anos atrás em um acesso de raiva e dor, sem nunca ter aberto a contracapa com cuidado. O desencontro não fora apenas fruto do medo de Hannah, mas de uma série de mal-entendidos e silêncios que quase custaram uma vida inteira de felicidade. Ela pegou o casaco e correu para o café. Ela precisava contar a Hannah. Ela precisava que ela soubesse que o silêncio de Akari naquele dia no aeroporto não foi uma rejeição, mas uma ignorância trágica. Ao chegar ao café, Akari estava sem fôlego. Hannah estava fechando o piano. Ao ver o estado de Akari, ela correu em sua direção. O que aconteceu? Você sofreu um acidente? A carta. Eu encontrei a carta de Viena agora há pouco. Eu nunca li, Ana. Eu nunca soube da passagem. Eu nunca soube que você me esperou. Hannah parou, a expressão de surpresa lentamente se transformando em uma compreensão dolorosa. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela processava a magnitude do tempo perdido. Então, todos esses anos que passamos separadas. Foi por causa de uma carta não lida, eu teria ido. Eu teria deixado tudo para trás e cruzado o mundo por você. Eu sinto muito, Ana. Eu sinto muito por termos perdido tanto tempo. Não. Não peça desculpas. Olhe para onde estamos agora. Hannah pegou as mãos de Akari e as levou ao peito. O tempo que perdemos foi o preço que pagamos para amadurecer. Talvez, se tivéssemos ido para Viena juntas naquela época, não teríamos a força que temos hoje para fazer isso durar. O destino nos separou para que pudéssemos escolher uma outra novamente, agora com certeza absoluta. Você realmente acredita nisso? Que tudo o que sofremos teve um propósito? Eu acredito que o amor verdadeiro não é apenas sobre o encontro perfeito, mas sobre como sobrevivemos aos desencontros. E nós sobrevivemos, Akari. Nós estamos aqui, em Tóquio, e desta vez, ninguém vai a lugar nenhum sem a outra. Akari abraçou Hannah com força, sentindo o calor que emanava dela. O peso dos 10 anos de solidão pareceu finalmente evaporar. Elas caminharam juntas até o mirante do Tokyo Metropolitan Government Building. Lá do alto, a cidade se estendia como um mar de estrelas elétricas. Tóquio parece tão pequena daqui de cima, não é? É apenas o cenário, Akari. Nós somos a história. Hannah tirou um pequeno anel de prata do bolso. Não era algo caro ou extravagante, mas brilhava sob a luz da lua. Ela o deslizou no dedo de Akari antes mesmo de fazer a pergunta. Eu não vou esperar mais 10 anos. Eu não vou esperar nem mais 10 minutos. Akari, você aceita construir o resto da sua vida comigo? Não em rascunhos, mas na realidade? Sim. 1000 vezes sim. Elas ficaram ali, observando o nascer de um novo dia sobre a capital japonesa. O sol começou a despontar no horizonte, pintando o céu de rosa e dourado, as cores da esperança que finalmente havia retornado para as duas. O amor platônico, que por tanto tempo foi uma ferida aberta, transformara-se na fundação mais sólida que Akari já havia conhecido. Em Tóquio, onde milhões de histórias se cruzam e se perdem todos os dias, a história delas havia finalmente encontrado seu lar. A música de Hannah nunca mais foi melancólica. Seus concertos agora falavam de reencontros e de luz. E Akari, em cada novo prédio que projetava, não escondia mais o rosto de Hannah nas fundações. Ela a convidava para a inauguração, de mãos dadas, mostrando ao mundo que mesmo no coração de concreto de uma metrópole, o amor mais dramático e sincero pode florescer e permanecer eterno. A jornada delas ensinou a todos que a cercavam que o tempo é um mestre paciente. Às vezes, o silêncio é necessário para que a música final seja mais doce. E naquelas noites em que a chuva caía sobre Tóquio, Akari e Hannah apenas sorriam uma para a outra, sabendo que nenhuma gota de chuva seria capaz de apagar o fogo que haviam finalmente acendido. O destino pode até escrever os primeiros capítulos, mas são a coragem e o perdão que escrevem o final feliz. E para Akari e Hannah, o final era apenas o começo de uma sinfonia que tocaria para sempre, ecoando entre as torres de aço e os jardins de cerejeiras de uma cidade que nunca dorme, mas que sabe muito bem como sonhar.
Entre cartas não lidas e desencontros trágicos, a história mergulha nas profundezas do sentimento platônico que se transforma em uma realidade avassaladora. Será que o tempo é capaz de curar as feridas de uma partida silenciosa? Descubra como o amor sobrevive ao caos da maior metrópole do mundo nesta narrativa emocionante de drama e romance no melhor estilo dorama japonês.